Antes de mais nada, permita-me dizer que essa série não pretende tratar de maneira exaustiva sobre os dons espirituais, apesar desses textos falarem sobre eles. Para isso, nós já tivemos uma série no grupo de segunda-feira, e se você acha ou pensou, mas eu não pude participar dessa série, o que fazer? Nós também tivemos uma série em 2015, na programação de carnaval, e você pode então estudar sobre os dons espirituais através dessas séries, né? E aqui está gravada no YouTube. E você que está assistindo pela internet, pode então ir lá no nosso canal, tem uma série do Pastor Everest só sobre dons espirituais. O meu recorte aqui é estudar a ideia do culto espiritual, pensando na manifestação do Espírito, quando nós nos reunimos para cultuá-lo de maneira comunitária. Essa é uma série extremamente relevante e extremamente importante para os nossos dias, e a razão dessa relevância está exatamente em um movimento que teve início no século XX, conhecido como movimento pentecostal. Esse movimento, ele foi o movimento que mais cresceu nos últimos anos e que tem crescido absurdamente, principalmente na América Latina. Então, em todo o mundo, estima-se que nós tenhamos hoje 410 milhões de pessoas que se declaram seguidoras do movimento pentecostal, de algum tipo de pentecostalismo. Esse movimento tem crescido, como eu falei, muito na América Latina, e nasceu de parto normal desse movimento um outro movimento conhecido como o movimento carismático. Esses movimentos, eles afirmam que a evidência do Espírito Santo e da manifestação do Espírito Santo, ela está nos dons extraordinários, principalmente no falar em línguas e no ato de profetizar no momento de culto comunitário. Em outras palavras, para esses grupos, nós podemos dizer que o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção que nós podemos receber, ou uma bênção subsequente do momento de conversão. E para eles, a evidência infalível de que o espiritual se encontra no fato dele falar em línguas ou profetizar. Isso então leva a uma pergunta extremamente importante, e é essa a pergunta também que é levantada ali no capítulo Paulo. É verdade que manifestações espirituais constituem evidência infalível de pessoas espirituais? É verdade que o momento em que nós experimentamos dessas ações do Espírito Santo, isso evidencia que nós somos espirituais? Essa é uma pergunta importante que o apóstolo Paulo teve que lidar. A segunda pergunta importante que o apóstolo Paulo teve que lidar foi exatamente essa: como reconhecer se a participação de alguém no culto está sendo verdadeiramente movida pelo Espírito Santo? Então, o que nós temos aqui, do capítulo de número 7 até o capítulo final da carta de Paulo, é uma tentativa como essa, nós vamos voltar ainda nesse. Só para nós entendermos um pouco como que o apóstolo Paulo trabalha essas questões. O esboço simples da carta seria o seguinte: nós temos uma abertura epistolar e ação de graça, capítulo 1, versículo 1 até o 19. Depois nós temos um relatório, uma resposta a um relatório oral que o apóstolo Paulo recebeu de alguns irmãos. Alguns irmãos foram até Paulo e disseram algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. E ele gasta então os primeiros 6 capítulos, para responder a essas questões. Depois nós temos então a resposta a uma carta escrita que o apóstolo Paulo recebeu. Então, do capítulo de número 7 até o capítulo de número 16, nós temos então a resposta do apóstolo Paulo a essas perguntas, finalizando então com uma conclusão epistolar. E observe vocês que essa é a razão pela qual nós temos uma expressão que é muito usada pelo apóstolo Paulo: quanto aos assuntos que vocês me escreveram, e ele então dá a sua resposta. Essa também é a razão pela qual nós temos assuntos tão diversos tratados em um único bloco.
Se vocês observarem, por exemplo, vocês vão perceber que no capítulo de número 7, o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre as relações entre os sexos. No capítulo de número 8, ele vai trabalhar sobre carne sacrificada aos ídolos. No capítulo de número 11, ele vai trabalhar sobre a participação das mulheres no culto. Ainda no capítulo de número 11, ele vai falar sobre a ceia do Senhor. Do capítulo 12 até o 14, ele vai tratar dos dons da graça e também do amor. E no capítulo de número 15, ele vai falar sobre a ressurreição. Veja o número de assuntos que é tratado, o número que é tratado nessa sessão. E são assuntos totalmente diferentes. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está respondendo a perguntas específicas que foram levantadas pelos coríntios. Eles com dúvidas sobre alguns assuntos, e eles levaram essas dúvidas ao apóstolo Paulo, e ele resolve então escrever uma carta para responder essas questões. A outra coisa que nós precisamos entender antes de adentrarmos num texto que será a exposição desta manhã, é que o apóstolo Paulo usa uma metodologia para responder essas questões, que nós poderíamos, ou que o Dr. Cássio chama de sim, mas. Vocês já devem saber que essa igreja é uma igreja que está dividida. E não apenas dividida naqueles grupos que são apresentados no capítulo de número 1, versículo de número 12. Na verdade, a divisão dessa igreja é uma divisão em assuntos teológicos. E essa igreja está dividida em vários aspectos. Em todos esses aspectos, esses assuntos que estão aí projetados, há divergência de pensamento. Há grupos dentro da igreja que pensam de maneiras contrárias e às vezes até mesmo polarizadas. E o apóstolo Paulo então ele vai responder a esses grupos, e ele tem uma coisa em mente que ele deseja, que é reconciliar os grupos. Por isso ele vai dizer sempre sim, mas. Ele vai achar pontos de verdade em algum grupo e ele vai dizer, quanto a isso você tem razão, mas você precisa pensar nisso. O objetivo do apóstolo Paulo nessa sessão então é tirar os excessos e fazer com que a igreja então caminhe de forma equilibrada. Por exemplo, permita-me dar um exemplo para que isso fique talvez um pouco mais claro. No capítulo de número 6, o apóstolo Paulo vai tratar da ideia de alguns irmãos que tiveram uma ideia errada sobre a maneira como usar o corpo. Através de um pensamento dualista, eles acreditavam, os irmãos, que o espírito é bom e a matéria é má. E por essa razão, eles precisavam então se preocupar com o espírito e não devia se preocupar com o corpo. E eles diziam, todas as coisas nos são lícitas. E Paulo diz, é verdade, nós temos uma liberdade em Cristo, mas nem tudo convém. Outros diziam, todas as coisas nos são lícitas. Paulo diz, tem ponto de verdade nisso. Nós não somos mais escravos da lei e do pecado. E Deus criou o mundo para o nosso deleite, isso é verdade. Nós devemos aproveitar essas coisas, mas ele diz, nem todas as coisas convêm. E aí ele traz teologia pesada sobre a teologia do corpo e responde a esses dilemas. No capítulo de número 7, vai trabalhar sobre pessoas que tinham tomadas também por essa mesma ideia, mas não mais na libertinagem, mas agora no ascetismo, de que diziam, não, as coisas do corpo são coisas pecaminosas, e nós precisamos então alimentarmos o nosso espírito, nós precisamos mortificarmos o nosso corpo, e eles caíram em práticas ascéticas. E até mesmo as coisas que eram permitidas e criadas por Deus, eles se privavam de usar para dizer, nós precisamos abrir mão dessas coisas para termos uma santidade mais profunda. Isso trouxe consequências para o casamento, porque se o corpo é mau e as coisas ligadas ao corpo são coisas más, a união de dois corpos, então, é o ápice da impureza. E alguns diziam até mesmo que a melhor coisa da vida seria não casar. Capítulo 7 diz, se vocês lerem o capítulo 7, começa dizendo, é bom que o homem não toque em mulher. Isso aqui não é um eufemismo para casamento, mas sim para o ato sexual, porque alguns acreditavam que essa era a maneira de viver, e Paulo diz, não, há pontos de verdade no que vocês estão dizendo.
Em um contexto de perseguição da igreja, se alguém decide e é dotado por Deus por isso, para não casar, a fim de servir a Cristo, pregar o Evangelho sem nenhum tipo de desimpedimento, isso é uma coisa muito boa. Mas nem todos foram dotados assim. Nem todos receberam essa missão. Por essa razão, nós podemos e devemos nos casar, porque o casamento ele impede a promiscuidade, a prostituição. E em todos os casos, diz o apóstolo Paulo, ele é bom, ele é dádiva de Deus. Sim, mas se você não entende isso, e eu pude experimentar isso enquanto estava de férias, você vai entender que Paulo ele é contrário ao casamento. A pessoa disse assim, pastor, na verdade, como disse o apóstolo Paulo, seria bom mesmo não casar, né? Mas para evitar a prostituição, então, e para evitar que eu possa cair em tentação, então eu quero casar novamente. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí o apóstolo Paulo então vai resolvendo uma série de questões. Chegamos então no capítulo de número 12. As perguntas então são: as coisas estão acontecendo no meio da igreja, há manifestações do Espírito Santo no meio da igreja, e alguns dizem assim: Paulo, realmente é verdade que as manifestações espirituais constituem evidência infalível de pessoas espirituais? Aqueles que então são os carismáticos, em termos modernos, diriam: não é verdade, Paulo? Não é verdade que aqueles que têm esse tipo de dom, ou aquele tipo de dom, de fato, aí está a evidência de que ele foi batizado e tem a plenitude do Espírito? O outro grupo então diz a mesma coisa, porém de maneira contrária. Certamente não é verdade, né, Paulo? Que o batismo do Espírito Santo, a evidência de que alguém tem o Espírito Santo, é o fato de que ele agora manifesta esses dons extraordinários. Ao que parece, os dons que estão por trás dessas perguntas, são os dons de língua e de profecia. Isso nós podemos entender através do tempo que o apóstolo Paulo vai gastar no capítulo de número 14, que nós não vamos adentrar nessa série, respondendo a essas questões, orientando essas questões. Então, é ou não é? Ainda uma outra pergunta que foi levantada, possivelmente, mesmo que não fosse uma pergunta direta, seria: como reconhecer se a participação de alguém no culto está sendo verdadeiramente movida pelo Espírito Santo? Porque em um culto comunitário como esse, de repente alguém se levantava e trazia uma profecia e dizia que essa profecia, ela vinha de Deus. O outro se levantava e começava a falar trazer uma outra revelação, e as pessoas estão agora sem saber. Então, Paulo, como que a gente deve saber que o irmão que se levantou lá e trouxe uma nova revelação, ou trouxe uma nova profecia, ele está falando em nome de Deus? Aí o apóstolo Paulo, então, para responder a essas questões, ele começa a escrever o capítulo de número 12. O qual diz o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é que esse assunto é um assunto importante. Essa é a maneira paulina de dizer que o que ele vai dizer é essencial à fé. Todas as vezes, de maneiras variadas, que ele escreve algo como: não quero que vocês sejam ignorantes, ele está dizendo de algo que é essencial à fé. Primeiro, esse é um assunto extremamente importante, e que a igreja não pode deixar passar, ou agir com ignorância para esse assunto. E ele chama então a sua igreja para se atentar àquilo que é certo em relação a esse assunto. Ele diz: olha, vocês não podem ser ignorantes quanto a esse assunto. Há algo que precisa ser acertado esse assunto, e eu quero chamar a atenção de vocês. E ele continua dizendo então, no versículo de número 2 e versículo de número 3. Versículo 2. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Há duas ideias que o apóstolo Paulo tem aqui em mente. A primeira
é exatamente reconhecer e enfatizar o ponto que ele já disse no versículo de número 1. A ignorância de muitos irmãos na vida passada e que talvez ainda estava presente naquele momento. A maioria deles vieram de um contexto pagão e eram ignorantes em relação a alguns assuntos ainda espirituais. Além disso, o apóstolo Paulo também apresenta aqui, provavelmente, um contraste implícito entre a maneira como eles viviam anteriormente e a maneira como eles estão vivendo agora. A maneira como eles eram guiados no passado e a maneira como eles agora são guiados. No passado eles eram guiados pelos ídolos, pelos espíritos malignos, para poderem adorarem a deuses falsos e mudos. No entanto, diz o apóstolo Paulo, agora eles estão sendo guiados pelo novo espírito, a fim de adorar alguma coisa que ele ainda não disse, mas ele vai dizer. Chegamos então ao versículo de número 3. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então agora ele já lançou luz para onde nós somos guiados. Se no passado nós éramos guiados aos deuses falsos, aos ídolos, pelos espíritos malignos, agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus a Cristo Jesus, ao nosso Senhor e Salvador. E com isso, o apóstolo Paulo então começa a responder a pergunta que foi levantada. Paulo, em última instância, quem, em última análise, é espiritual, isto é, possui o Espírito Santo? Aí a resposta do apóstolo Paulo é que possui o Espírito Santo aquele que tem Cristo Jesus. A evidência de que alguém tem o Espírito Santo não é, segundo o apóstolo Paulo, o dom extraordinário, como por exemplo, línguas ou profecias, mas ter a Cristo. Em outras palavras, o batismo com o Espírito Santo não é, como diz o movimento carismático, uma segunda bênção ou uma bênção subsequente à bênção de ter a Jesus. Não. O apóstolo Paulo então apresenta o batismo do Espírito Santo como sendo uma bênção universal, que é recebida por todos aqueles que confessam a Jesus como sendo seu Senhor e Salvador. E essa é a argumentação apresentada pelo apóstolo Paulo. E é como se ele estivesse dizendo, olha, vocês sabem, no passado de vocês, vocês não amavam a Cristo, vocês amaldiçoavam a Cristo. E ninguém pode ter um ato como esse, ninguém pode dizer Cristo é maldito, e pode dizer isso sendo guiado pelo Espírito Santo. E ele diz, de igual modo, ninguém reconhece que Cristo é o Senhor, se ele não for guiado pelo Espírito Santo. Se ele então, em um mundo de perseguição, em um mundo onde dizer que segue a Jesus e declará-lo como sendo Senhor e Salvador da sua vida, está colocando a cabeça a prêmio, ninguém pode chegar a esse ponto, a não ser que tenha sido trabalhado, conduzido, guiado pelo Espírito Santo, para que possa confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E se alguém então chegou a esse ponto de reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele só fez isso porque ele tem o Espírito Santo de Deus. E essa é a razão pela qual ele vai dizer essa mesma verdade no versículo de número 13. Batismo com o Espírito Santo só aparece em 3 lugares nas Escrituras: nos Evangelhos, no livro de Atos e em um lugar em todas as cartas, sejam elas gerais ou cartas do apóstolo Paulo. Na carta do apóstolo Paulo, o único lugar que aparece é aqui no capítulo de número 12, versículo de número 13. Veja o capítulo 12, versículo de número 13. Pois em um só corpo
Todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ele diz, em um só corpo, todos nós fomos batizados. É evidente que quem está na igreja de Corinto e que está recebendo essa carta, sabe que nem todos ali falam em línguas ou profetizam, porque os dons são diversos. Mas Paulo diz, a você que fala em língua e profetiza, e a você que tem o dom que é bem humilde, desprezado de misericórdia, eu e você, todos nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Com isso, Paulo então responde a primeira questão. Paulo, é realmente verdade que manifestações espirituais constituem evidência infalível de pessoas espirituais? Paulo diz, não. A evidência infalível de que alguém tem o Espírito Santo é ter Jesus como seu Senhor e Salvador na sua vida. Essa é a grande evidência. Se você tem Jesus, você tem o Espírito. E você só tem o Espírito porque você tem Jesus. E a segunda pergunta, talvez não tão direta, mas uma provável segunda pergunta, é exatamente essa. Como reconhecer se a participação de alguém no culto está sendo verdadeiramente movida pelo Espírito Santo? Como que nós podemos perceber isso? Porque o que está acontecendo é que as pessoas estão levantando e as pessoas estão fazendo coisas, e algumas coisas soam estranhas para algumas pessoas, e elas têm dúvidas. Elas dizem, Paulo, e como que a gente pode identificar que isso é uma obra do Espírito Santo, ou é uma obra humana, e talvez até mesmo maligna, em alguns casos? E aí o apóstolo Paulo então escreve esses versos para responder também, provavelmente, e é possível que isso seja também essa pergunta. Quais são os dons que estão por trás dessas perguntas? Mais uma vez, talvez o dom de língua e o dom de profecia. O dom de língua era um dom que era muito usado principalmente na oração de adoração ao Senhor. É isso que é apresentado em Atos capítulo de número 2, versículo de número 11. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa língua, diz as pessoas que estavam ali naquele momento. O dom de língua basicamente era assim, alguém se levantava no meio da comunidade e começava a adorar a Deus em uma outra língua que ele nunca tinha estudado. E a pessoa daquela língua era então edificada por aquela palavra. Mas era necessário que houvesse uma interpretação, e Deus então dava esse dom também, para que outra pessoa pudesse, para que a comunidade pudesse também ser edificada. Mas outras pessoas também se levantavam e falavam profecias, traziam mensagens da parte de Deus. E como, Paulo? Como que a gente deve identificar que essas pessoas estão falando através de uma manifestação do Espírito? Gente, a resposta a essa pergunta é simplesmente fantástica. E ela está aí no versículo de número 3, Paulo já disse. Paulo diz que a resposta a essa pergunta passa por o entendimento de que a evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo, está conduzindo pelo Espírito Santo no momento de culto comunitário, não é a forma de como isso está sendo, de como está acontecendo, mas o conteúdo. Jesus é o Senhor. O conteúdo, Jesus é o Senhor. O teste então doutrinário é o seguinte, e ele passa por dois aspectos. Negativamente, quem diz Jesus é maldito, não está falando, diz Paulo, por meio do Espírito Santo de Deus. Positivamente, quem diz Jesus Cristo é o Senhor, está falando pelo Espírito. E aí o apóstolo Paulo está trazendo aqui coisas que já foram apresentadas na profecia lá do Antigo Testamento.
Como que nós deveríamos, ou como os nossos irmãos do passado deveriam identificar uma profecia no Antigo Testamento? Deuteronômio 18 já dá a primeira dica. A primeira dica é o seguinte: o profeta, ele predisse, cumpriu? Não, é falso, pedra nele. Ele disse, não cumpriu, esse profeta precisa ser morto, pedra nele. É falsa profecia, porque Deus não é Deus que minta. O que Deus disse que vai fazer, Ele de fato faz. Agora, há uma outra coisa que é apresentada e que isso foi assim, um divisor de águas para... Não digo um divisor de águas, mas uma luz para o entendimento. Porque algumas pessoas falavam assim: pastor, mas é muito subjetivo perceber, porque ele está dizendo lá que está falando em nome de Deus, mas a gente não consegue perceber. E mais, a palavra vem acompanhada de sinais e maravilhas. E pastor, não é ninguém que me disse, eu vi com esses próprios olhos. O milagre aconteceu, o sinal aconteceu. Então pastor, é o Espírito Santo de Deus que está por trás disso? Ou é uma manifestação humana? Ou é talvez uma enganação? Ou até mesmo um espírito maligno? Então pastor, foi quando eu então, estudando em um módulo do mestrado, tive que fazer um trabalho nesse texto. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo de número 13. Deuteronômio capítulo de número 13. Preste atenção, gente. Se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso, ou um prodígio. Então, preste atenção aqui na descrição. Primeiro é uma descrição de alguém que é um profeta, tá? Então é alguém que está ligado à religião, não é alguém nada. Segundo, esse profeta se levanta no meio do povo. Se ele se levanta no meio do povo para ser ouvido, e para que esse texto fosse escrito como uma exortação e um cuidado, ele precisava ter essa certa autoridade de ser ouvido. Não é alguém que chegou do nada e trouxe uma profecia, não. Todas as aparências, tudo é de alguém que é de Deus, um profeta de Deus. Observe ainda no versículo de número 1, que esse profeta ele anuncia sinal miraculoso ou um prodígio. E aí olha o versículo de número 12. E se o sinal ou prodígio de que falou acontecer, ou seja, ele disse, é um sinal miraculoso, é um prodígio, isso no hebraico significa que é alguma coisa que você vê, que você percebe, que é de fato real. E se isso acontecer, diz o texto, e se isso acontecer, e ele disser, depois do sinal ele diz, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Não dei ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor Deus está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Deus está provando o povo para saber aonde está o coração desse povo. E aí ele continua. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam e apegue-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá de ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, e os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão, e tentou afastá-los do caminho que o Senhor teu Deus lhe ordenou que seguisse. Eliminem o mal do meio de vocês. Qual é o critério? Percebeu? O critério que Moisés está apresentando aqui é o mesmo critério do apóstolo Paulo. Não está no modo, mas no conteúdo. Não é a maneira, mas é o conteúdo. Seja por meio de... E esses dons, eles estão presentes na igreja ali do primeiro século. Seja por meio de profecias, sejam por meio de línguas, sejam por meio de pregações.
o que realmente define que é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo não é o modo como isso acontece, mas o conteúdo do que é dito. No Antigo Testamento, conduzir as pessoas para que possam adorar e obedecer e servir a Deus. No Novo Testamento, conduzir as pessoas para que possam reverenciar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Como seu Senhor e Salvador. Diz o apóstolo Paulo, então, que é isso que nós precisamos, então, entender. E o apóstolo Paulo aqui, ele não está fazendo outra coisa a não ser aplicando o ensino do próprio Cristo Jesus. Abra sua Bíblia novamente. Agora em João, capítulo de número 16. Veja que texto belíssimo. João, capítulo de número 16. Esses versos são simples, gente, mas eu ia até o versículo 11, tá? Eu falei pro pessoal lá já da gravação. Nós vamos só até o versículo de número 3, porque por causa do tempo. São dois versos assim, bem simples, mas olha a profundidade. Paulo está trabalhando a teologia pesada, cristologia profunda aqui. Paulo está fazendo uma relação agora entre a obra do Espírito Santo e a pessoa de Cristo. Veja o que ele está simplesmente refletindo. João 16, versículo de número 13. Olha o versículo de número 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Diz o apóstolo Paulo. Ele os guiará, diz João, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que há por vir. Então, o que Paulo está dizendo é, ele está conectando a obra do Espírito Santo à pessoa de Cristo. Qual é o papel do Espírito Santo na vida da igreja? Conduzir a comunidade até Cristo, para que possa ver Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o papel do Espírito Santo. Na teologia nós chamamos isso da obra do Espírito Santo, aplicando no nosso coração a obra de Cristo. A obra que foi feita fora de nós, agora é aplicada em nós por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifesta na igreja para conduzir as pessoas à verdade e a Cristo. Agora o texto não termina por aí. Vamos lá, veja comigo a continuação da leitura. Olha o versículo de número 14. Olha a beleza. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. A obra do Espírito Santo, quis Deus que fosse assim, por razões dele mesmo, é conduzir a comunidade para que possa glorificar a Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Conduzir a comunidade para que possa então glorificar a Cristo. Então, tendo dito isso, vamos pensar agora comigo. Os movimentos que falam de plenitude do Espírito Santo e manifestação do Espírito Santo, de modo geral, o que nós percebemos é que esses movimentos, eles diminuem a pessoa de Cristo e subtraem a glória que é devida ao seu nome. Se você for a um culto como esse, você vai perceber que Cristo é até mencionado, mas como sendo uma nota de rodapé. E a glória do culto, ela é dada aos homens e os seus sinais. O atrativo, o ponto alto, o que rouba o show, é o homem e os seus sinais. O Espírito foi enviado pelo Pai para trazer glória ao homem
e aos seus sinais, ou para trazer glória a Cristo? Bem, se o Espírito Santo veio para trazer glória a Cristo, então uma manifestação que traz glória aos homens e aos seus sinais, não me parece ser uma manifestação do Espírito. Ou pelo menos há alguma coisa que não bate com as Escrituras. E se os sinais também são um fim em si mesmos, isso quer dizer então que eles não estão cumprindo o seu propósito. Veja ainda João capítulo de número 20 agora, versículo 30 e 31. João não fala que não existe sinais, e nós não podemos deixar de crer que Deus é soberano para fazer o que Ele quer. Que Deus pode fazer grandes sinais e maravilhas se essa for a sua vontade. Ele pode todas as coisas. Mas veja o que João diz. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Coisas grandiosas. Cego ver, surdo ouvir. Aleijado andar. O mar se acalmar. Coisas extraordinárias. Sinais e maravilhas. E fez essas coisas. E depois o Espírito Santo, naquele momento de transição da igreja, fez outros sinais e maravilhas. E Paulo, ele sabe disso e ele crê nisso. Mas Paulo diz, talvez esteja alguma coisa errada quando esses sinais são fins em si mesmo. E ele continua dizendo, mas estes foram escritos para que vocês façam o quê? Para que vocês creiam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tem a vida eterna no seu nome. Os sinais foram feitos e realizados para que as pessoas pudessem terminar em Cristo. E a manifestação do Espírito, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, foi sempre para que tudo terminasse em Cristo. Para que Ele pudesse receber a glória, que é devida ao seu nome e à sua obra. Glória é essa que o próprio Pai quis que Ele recebesse no seu conselho sábio e eterno. Então, se os sinais são fins em si mesmos, Ele está fora do propósito. E a gente deve pensar então, se isso é realmente uma manifestação do Espírito. Mas eu encerro dizendo o seguinte. Sabe, uma das coisas que nós precisamos resgatar é um movimento espiritual que traga a glória a Cristo no momento de adoração comunitária. Nós temos muitos movimentos espirituais surgindo ao redor do mundo. Poucos deles trazem glória a Cristo. Poucos deles têm Cristo como sendo o centro da adoração comunitária. O centro da pregação, o centro das músicas. A maioria deles tem como centro as manifestações, como visões, milagres, línguas, profecias, reações físicas, como cair no espírito, como ter isso ou ter aquilo. E essas coisas roubam o show, tiram a glória de Cristo. Precisamos ter Cristo como sendo o centro da adoração. Paulo, qual é a maior evidência que alguém de fato tem o Espírito Santo? Paulo diz, se você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Paulo, eu posso reconhecer uma manifestação, é realmente uma manifestação do Espírito, que o Espírito Santo está por trás de alguma ação na vida da sua igreja. Paulo diz, tudo isso termina na glória de Cristo. O centro de toda essa manifestação, o Espírito está no meio disso, porque o Espírito veio para glorificar o Filho. Eu queria te convidar a se colocar de pé, e nós vamos cantar.
Vamos cantar agora uma música que fala exatamente sobre isso. De forma verdadeira, com todo o nosso espírito, com todo o nosso ser, nós precisamos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi para isso que nós fomos criados. Deus quis que todas as coisas fossem feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Deus quis que a igreja fosse o seu corpo e que Ele fosse o cabeça da igreja. Deus quis que nós nascêssemos para adorá-lo. E Deus também quis que a sua igreja existisse para que pudesse adorar o Cordeiro. Deus quis assim. Façamos isso. Cantemos todos juntos.